que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Cadê Meu Norte? Um podcast da geografia realizado por discentes e docentes dos cursos de geografia da UniOeste Campus Francisco Beltrão. Eu sou o Lucas Antunes, discente do 4º ano, e hoje eu tenho o prazer e a honra de estar com ele na mesa, nosso doutorando Matheus Vinícius dos Santos. Matheus, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra, Luquinhas. E para começar essa conversa, Matheus, eu acho que eu vou começar com a pergunta mais difícil para alguns, outra às vezes é mais fácil para outros. Quem é você? De onde veio, Matheus? Pode falar um pouquinho desse início da sua... Como que a geografia chegou para você? Bom, então, mais uma vez agradeço aí o convite de todos, né? Todo mundo aí do podcast, por ter me convidado aí para estar participando aqui no dia de hoje, né? Mas a geografia, ela entrou, assim, para mim, desde a fundamental ali, época ali da 5ª série, 6ª série, na hora que eu via aqueles conteúdos de vulcanismo, geologia, placas tectônicas ali, aquilo tudo me fascinava. E aí, a partir daquele momento ali, eu não sabia especificamente, né, o que eu ia estudar dentro disso, né? Mas eu sabia que eu queria alguma coisa ali mais ou menos parecido com aquilo ali, né? Estudar rochas, vulcanismo, tectonismo, tudo isso aí já me encantou já desde que eu era pequeno e desde esse momento aí eu soube que eu queria estudar essa parte da geografia daí, né? Aconteceu um episódio de quando você era criança de que você colecionava Sim, pedras ou algo assim? Sim. Pô, cara, meu pai tinha um monte de trabalho porque eu vi uma rocha gigantesca às vezes parada ali, eu falava, pai, quero levar para casa. Aí, poxa, carregar uma rocha gigantesca ali para levar para casa e deixar guardado lá no fundo lá para falar, nossa, eu tenho um basalto, eu tenho um quartzo e tal. E a sua infância, você nasceu na onde, Matheus? Cornélio Procópio. Cornélio Procópio. Fica no norte? Aqui no Paraná, no norte do Paraná mesmo. Perfeito. E a sua graduação foi? Em Maringá. Eu fiquei até a época do ensino médio, quando eu tinha 16 anos, em Cornélio Procópio. Daí fui estudar fora. Fiz a minha graduação em Maringá, eu fiz licenciatura em Geografia. E a partir daí vim para Francisco Beltrão desenvolver minhas pesquisas aqui. Mestrado e doutorado daí. E, Matheus, como é que foi? Então, você de Cornélio Procópio, a Maringá é próximo, né? Próximo, relativamente próximo. Então, você saiu da sua cidade natal para fazer a graduação em uma outra cidade e aí depois veio para fazer o mestrado aqui em Beltrão, né? Como é que foi esse percurso para ti? Sair da sua cidade natal, cursar a graduação em outra cidade, né? Na UEM, que é uma universidade grande. Foi difícil? Enfim, você teve alguns desafios? Com certeza. É algo assim, fascinante, né, que eu tenho. Mas de experiência de vida, de conhecer pessoas, conhecer culturas diferentes, conhecer de tudo um pouco, né? Eu agradeço muito por ter conseguido fazer isso, né? É uma experiência incrível que eu tive de sair de casa ali um pouquinho mais cedo e daí fazer graduação fora e estudar fora até hoje, né? Então, claro, né, tem suas dificuldades aí, seus problemas aí nisso tudo aí. Mas, com certeza, eu só tenho coisas positivas disso aí. Bacana, Matheus. E vamos falar, então, do seu mestrado. Então, você veio para cá, começou o mestrado em qual ano? Final de 2021. Final de 2021. A gente ainda estava no Na final da pandemia, né? Sim. E como que se datou essa pesquisa, Matheus? Como que ela se procedeu? Como você encontrou o que queria fazer, o que queria pesquisar? Bom, na época eu sou formado pela UEM, né, lá em Maringá, e aí eu frequentava o grupo de pesquisa lá, né? Então, lá eu tive contato com pessoas de diversas áreas, pessoal que trabalhava com essa parte mais tecnológica,
trabalhava com drone, trabalhava com mapas de geoprocessamento, tive contato também com o pessoal que trabalhava mais com solos, o pessoal que estudava mais relevo, o pessoal que estudava geologia. Então, eu tive contato com muitas pessoas e fui desenvolvendo trabalhos em todas essas áreas, né? Então, eu sempre estava ali, entrando e falava, poxa, deixa eu participar um pouco disso aqui também, quero aprender um pouco disso aqui também. E aí, nisso aí, eu fui me descobrindo, né? Até eu chegar e falar, não, gostei disso aqui, eu quero estudar isso daqui, né? Então, aí foi aí que se desenvolveu, então, essa questão do mestrado, né? Tive uma paixão, de certa forma, assim, pela geomorfologia em si, né? A questão do relevo, né? A evolução do relevo, né? Durante todo esse período que a gente tem de história de Terra, né? Do planeta Terra em si. Então, isso aí tudo me fascinou e daí me fez dar esse prosseguimento aí na pesquisa do mestrado, né? Então, eu vim para cá daí no final de 2021, desenvolvi minhas pesquisas até 2023 e daí, atualmente, como doutorado aí. Certo. E no que se resume, no que se baseou a sua pesquisa? Em qual local, área que ela foi estipulada? Sim, a minha área de pesquisa é chamada de Volta Grande, né? Volta Grande do Rio Uruguai. É na bacia hidrográfica do Rio Uruguai. No Rio Grande... É na divisa. Na divisa. Sim, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é o Rio Uruguai que separa esses estados. E aí eu desenvolvo especificamente minhas pesquisas numa curva que o Rio Uruguai faz, que aí eles chamam de Volta Grande, né? Quando o rio ele faz aquele serpenteamento, né? E aí justamente uma dessas curvas aí é chamada então de Volta Grande, né? Que faz uma volta lá enorme. E aí lá, em termos assim bem coloquial lá do pessoal lá da região que a gente manteve daí, né? A questão da Volta Grande daí. Então eu desenvolvo minhas pesquisas lá, né? Como que o relevo evoluiu durante aí seus milhares de anos atrás, né? Então é basicamente aqueles documentários que a gente vê de há tantos bilhões de anos atrás a Terra era de tal jeito, a atmosfera era de tal jeito. Do History, do National Geographic, né? Exatamente, é exatamente esse o nosso trabalho. A gente conta a história do nosso planeta, assim, na história evolutiva. Bacana. Mas claro, né, numa escala um pouquinho mais recente, né? Esses trabalhos, esses documentários aí geralmente são de 1 bilhão de anos atrás, né? A gente trabalha aí numa escala um pouco mais recente, né? Os últimos aí, a partir 100 mil anos. A partir dos últimos aí 100 mil anos, 60 mil anos aí, é onde a gente começa ali a ter os nossos registros ali e trabalhar com isso daí. E Matheus, o Matheus, ele é um amigo próximo meu também, então durante esse percurso do mestrado dele, né, a gente trocava bastante ideia, né, Matheus? Eu lembro de alguns desafios que você enfrentou durante o mestrado, né? Eu lembro que teve um percurso ali que você fez que foi, acho que do próprio processo da granometria, né? Se você quiser falar um pouco mais sobre isso, enfim. Ou desses desafios maiores que você enfrentou no mestrado. Tá, então vamos lá. Dentro dessa evolução de relevo, né, que a gente trabalha aí, nessa história evolutiva que a gente tem, né, como que a gente faz isso? A gente faz isso pela estratigrafia, né? Vamos colocar em camadas, né? Camadas aí vamos colocar o termo solo aí, né, de uma maneira um pouco mais geral, né? Então, basicamente, quando a gente tem vamos colocar um solo, né, a gente tem diversas camadas, né? Essas camadas aí tem uma variedade enorme. Certo. Então, digamos assim, cada camada do solo tem uma história para contar. E aí, nisso aí, a gente desenvolve uma série de análises de cada camada do solo lá que a gente encontra, e daí, a partir dessas análises, a gente consegue entender como que era o relevo, como que era a paisagem antiga aí, né? Então, no caso da granometria, né, que é uma das análises que a gente faz, né, o ponto de partida praticamente de tudo isso, é você determinar o tamanho dos grãos, né? Então, poxa, você está trabalhando com um solo que ele tem blocos de rocha, clastos enormes, qual que é o tamanho deles? Você está trabalhando com um solo que ele tem muita lama, né? Poxa, tem muita argila, tem muito silt, né? Tem várias camadas e vários termos que a gente utiliza, né? Tem muita areia. Então, cada composição dessas camadas tem um significado de um registro aí antigo, muito bem determinado pela gente, né? Então, o primeiro ponto de partida para a gente é a gente entender o que é aquela camada ali. A gente está trabalhando com uma camada que tem muito clasto, muita rocha, a gente está trabalhando com uma camada que é muito arenosa, que tem muita argila, por exemplo. Isso aí vai já dar os primeiros insights para a gente aí sobre como que era essa paisagem aí que a gente trabalha, né? Bacana, Matheus. E imagina, de certa forma, também a complexidade, né? Porque envolve diversos fatores, né? Eu acho que não é só tanto o próprio relevo quanto cada camada desse solo, né? Enfim, os componentes minerais que ali estão, enfim, e a sua forma de deposição ao longo do tempo também, né? Matheus, então você finalizou o mestrado e logo em seguida você
já engatou, digamos, o doutorado, aqui na UniOeste, né? E a sua linha de pesquisa no doutorado segue a mesma linha do mestrado? Parte de uma nova questão, talvez? Me fala um pouco mais. Tá, vamos lá. No mestrado eu trabalhei, que a gente chama de bacia hidrográfica, né? Então, a minha, digamos, toda a minha linha assim, de pesquisa, né? Toda a minha pesquisa se desenvolve em bacias hidrográficas. Né? Então, nas bacias hidrográficas, daí a gente estuda daí a estratigrafia daí das camadas que a gente tem dentro de uma bacia hidrográfica, né? E mais especificamente, bacias hidrográficas pequenas, né? Que a gente chama de baixa ordem. Né? São bacias hidrográficas aí, rios pequenos, né? Certo. Então, no mestrado, o que eu fiz? Né? Lá nessa área da Volta Grande, né? A gente tinha toda uma questão de dúvida de como que o relevo evoluiu naquela paisagem. Né? A gente tem já diversos estudos lá, inclusive estudos arqueológicos, né? Que são desenvolvidos lá na área. Né? E aí, uma grande questão que fica lá é que, por exemplo, a gente tem a evolução dos povos aqui na região sul do Brasil pelas pesquisas do pessoal da arqueologia, né? Do Grupo Poparu. Certo. Só que aí uma grande dúvida que eles tinham, né? Tá, beleza, a gente tem a evolução dos povos, né? Mas como que era o contexto ambiental dessas pessoas que eles viviam, né? Porque o relevo não era o mesmo, o solo não era o mesmo, o clima não era o mesmo, a vegetação não era o mesmo, né? Então, como que isso tudo se evoluiu, né? Durante essa escala que a gente estuda, né? Dos últimos aí, que eu tenho pelo menos 20 mil anos atrás, né? Então, aí o que eu fiz no mestrado? Eu peguei aí uma dessas bacias, né? Ali na área da Volta Grande, e daí eu contei a história evolutiva. Poxa, primeiro a gente tinha depósitos ali que o rio mesmo transportava, e aí depois ele foi soterrado por movimentos de massa, escoamento superficial aí de chuva que a gente tem. Então a gente tem aí algumas variações climáticas, né, possivelmente, que a gente tem lá na área, né? E aí então esse foi o meu mestrado, né? Contar a história ali evolutiva de uma bacia hidrográfica só, uma bacia hidrográfica pequena, e que aí na tese eu estou expandindo agora no doutorado. Então, além de contar a história evolutiva de uma bacia hidrográfica, eu estou contando a história de várias bacias hidrográficas ali para ver como que isso tudo se comportou, né? E além disso também a questão da vegetação, né? Então, como que a vegetação também evoluiu, né? Então, isso aí a gente também tem todas as nossas análises aí, os nossos métodos aí para contar também a história evolutiva da vegetação também nesse lugar. Então, bacana, Matheus. Eu acho que eu não fiz a pergunta, na verdade, que eu acho agora interessante, né? Teve um contexto específico em que surgiram essas dúvidas? Ou seja, que eu vou pesquisar isso daqui, né? Enfim, que você iniciou nesse mestrado e nem está dando a continuidade no doutorado agora. Teve algum contexto específico? Teve. Então, os estudos lá na área da Volta Grande, né, vamos colocar assim, iniciou então com esse chamado Grupo Poparu, né, que é o grupo do pessoal da arqueologia, né? São arqueólogos de vários cantos aí do mundo que todo ano eles se juntam lá para fazer escavações arqueológicas, né? E aí eles têm uma compreensão muito grande da questão cultural desses povos, toda essa parte de como que eles chegaram ali, né? De onde que eles vieram, por onde que eles vieram, né? Para onde eles estão indo, né? Então, eles têm muito bem definida essa questão dessa evolução, né? De povoamento aqui no sul do Brasil, né? E aí sempre uma dúvida ali que eles tinham muitas vezes, né? Poxa, mas não necessariamente a questão também ambiental, né? Que esses povos viviam, mas também onde ao certo a gente pode encontrar esses registros arqueológicos em específicos, né, também. Então, nisso aí entra muito o pessoal da geografia, né? O pessoal mais especificamente até da geomorfologia, né? Que é a gente entender ali também um pouco mais, de uma forma um pouco mais precisa, né? Onde que você pode ali encontrar esses registros também, né? Então, essas bacias de baixa ordem que eu estudei em específico, né? Eles são grandes potenciais para se ter aí todo o registro aí sem uma grande perturbação, né, de todas essas camadas aí do solo que a gente trabalha, né? Então, essas áreas menores, geralmente, elas guardam muito bem esses registros aí de uma forma geral, sejam eles arqueológicos, né? Exato, ou ambientais, né? Não tem tanta influência antrópica no sentido, né? Exatamente. Que isso daí também é um grande desafio pra gente, né? Então, poxa, como que a gente vai escolher um lugar para trabalhar ali? Poxa, a gente está lá em campo, assim, poxa, você fez um reconhecimento ali antes, você olhou lá no Google Earth, você fez um mapeamento geomorfológico. Poxa, tenho tantas áreas aqui que são potenciais aqui para eu ter os meus registros aqui, desenvolver minhas pesquisas. Só que aí chega lá, poxa, foi todo mexido, lá é uma área que foi instalada uma usina, e aí, inclusive, na época do mestrado, tinha uma área que era um potencial imenso lá para a gente trabalhar. Inclusive, seria o que foi a origem de todos os materiais arqueológicos ali que se
que esse pessoal do Grupo Parou, eles trabalham, né? Seria uma área fonte de todos esses registros que eles estudam. Olha só. Mas que aí, nessa época, o pessoal, é claro, eles não vão saber também, né? Mas que aí, de forma não proposital, né, também, acabou sendo todo remexido o material pela dinâmica de obra em si, né? Exato. Que aí acabou que a gente teve que mudar daí depois. Não, vamos para outra área então. Mas que aí isso é uma das grandes questões que nós temos. Né? E eu acredito que seja um grande desafio, né? Porque nos dias atuais, o que o homem não colocou a mão, né? Ou que não mexeu, né? Exatamente. No meio físico. Então, encontrar, por mais pequeno que seja, um lugar que esteja ali minimamente preservado, né? Sem uma modificação direta, né? Digamos, até maquinária no sentido, é muito difícil, né? Exato. Matheus, como que está indo, então, agora essa pesquisa do doutorado, né? Você está no segundo ano já dela? Entrei no segundo ano agora em agosto. Como que está sendo essa perspectiva em relação à pesquisa? Então, faz um ano, né? O que eu fiz foi praticamente dar prosseguimento nas pesquisas ali do mestrado, né? Então eu expandi a área para um contexto muito maior. Eu aumentei o número de análises, né? Então eu dei uma incrementada nas coisas que eu fiz no mestrado em si, né? Então Sim. eu dei prosseguimento, então tinham coisas ainda que eu não tinha tido tempo no mestrado para fazer e que eu estou dando prosseguimento agora. Você tem 2 anos ali, por mais que 2 anos seja relativamente bastante tempo, né? Para as pesquisas que a gente faz é muito pouco tempo, né? Inclusive a densidade que necessita, né? No doutorado também, às vezes penso, poxa, 4 anos de doutorado. Poxa, cara, mas são só 4 anos de doutorado. E eu já penso assim, cara, não sei se tudo que eu queria fazer eu vou conseguir fazer, mas a gente vai trabalhando, né? Mas nesse aí 1 ano de doutorado, né, basicamente aí o que eu estou trabalhando é com uma análise assim específica, assim como a gente tem granulometria, né, que determina o tamanho do grão em si. Tem uma que é chamada micromorfologia, né? Que aí a gente analisa em escala microscópica cada camadinha dessa daqui. E aí, além dessas análises que a gente faz visuais ali em campo, né? Tem toda a estrutura, né? Como que esses grãos eles estão agrupados, né? Então, além da gente determinar, digamos, esse tamanho dos grãos ali, né? Como que eles estão agrupados ali entre si, né? Então, a gente faz coletas ali para analisar de forma microscópica, né? Dentro da micromorfologia, né? Como que esse solo está estruturado, né? E aí, cada estrutura de solo tem uma história para contar para a gente também, de como que aquele material chegou ali, né? Então, um movimento de massa ele vai ter uma característica diferente de um simples escoamento aí de chuva, né? Então, são características ali que a gente vai analisando ali e que vão contando ali algumas histórias ali nesse mundo microscópico, assim, digamos assim, né? Teve algum desafio recente, Matheus, que você enfrentou? Vários. Consegue citar um deles? Assim, é um constante, né? É um constante, porque... Uma coisa vai surgindo outra, né? Vai estimulando para que surja porque outra. Isso, na verdade, é a pesquisa, né? São as dúvidas ali que a gente tem, que às vezes a gente para e fala, cara, e agora? Eu tenho que entender isso daqui, eu tenho que descobrir ao certo o que é isso aqui, né? Então, em específico, dentro da micromorfologia, né? É uma área extremamente, vamos colocar, recente. Inclusive, foi o motivo de eu ter vindo para cá. Foi justamente porque aqui é um grande centro, digamos, vamos colocar, nacional dessas pesquisas da micromorfologia. Então, aqui, falou de micromorfologia, principalmente para essa questão de sedimentos em si, de evolução de paisagens e tal, com certeza é o nosso grupo ali que a gente participa, né? O orientador em específico. Então, por isso que eu vim para cá, inclusive, né? Para desenvolver essas pesquisas nessa área. E que, exatamente por ser algo relativamente novo e que não se tem muita atenção, existe muito pouca bibliografia para a gente ler. Então, não existe muita referência. Então, quando a gente vai analisando as coisas ali... Vai caindo nos... É tudo muito novo. Não tem algo para você se basear e falar, não, isso aqui na literatura é isso. Não, é a gente que cria agora isso, né? Então, essa é a grande dificuldade de você olhar para aquilo e ter uma compreensão daquilo que ainda não foi estudado, né? Você, a partir daí, criar seus próprios métodos, suas próprias análises a partir disso, né? Sim. E durante todo esse percurso, Matheus, teve alguma... Ao mesmo tempo que você fala, né, que, enfim, é um campo novo, é você, né, de certa forma, que está desbravando, né? Acredito que, de certa forma, também o professor Júlio. Teve alguma outra referência
que te guiou lá no início ou que ainda permeia, de certa forma, essa pesquisa sua? Especificamente na micromorfologia, não. Mas eu sempre me baseei assim, em profissionais, principalmente aí dessa linha, a gente chama de linha da geomorfologia fluvial, né? Que é essa geomorfologia, essa questão da evolução do relevo, especificamente em paisagens de rios, né? Vamos colocar assim, né? Então aí eu sempre tive como base aí muitos autores, muitos professores aí que a gente sempre lê e fala assim, caramba, os trabalhos desse professor aqui eles são muito bons. Então, Estevô, por exemplo, né? Que é um dos grandes professores aí que eu sempre tô lendo, até hoje leio os artigos dele e releio também para sempre ter um aprendizado novo, né? Porque nem sempre a gente tem... Eu ainda tinha, né? Por exemplo, a cabeça que eu tenho hoje no doutorado é diferente da cabeça que eu tinha no mestrado. Então, uma compreensão que eu vou ter de um artigo ali um pouco mais elaborado, mais complexo, é diferente, né? Então, eu tô sempre também relendo esses trabalhos e tendo os insights novos, né? Para os meus próprios trabalhos e daí tocar as coisas daqui para frente. Bacana demais, Matheus. Eu fico extremamente feliz, inclusive, da gente ter conseguido, enfim, convidá-lo, de você estar aqui na mesa, porque, pessoal, a gente está com uma futura referência grandíssima aqui da geomorfologia brasileira. Então, é uma honra muito grande, Matheus. E a gente já está chegando no final já. Eu gostaria de te perguntar se você tem alguma dica, não sei, uma dica, conselho, enfim, para quem está iniciando na graduação, né? Quem está iniciando na graduação da geografia, como a geografia é um campo muito aberto, né? Eu mesmo eu estou no 4º ano da geografia, mas lá no 1º ano, no 2º, né? Eu me via um pouco perdido no sentido de tipo assim, Sim. Tem pessoas que conseguem já falar, não, é isso aqui que eu quero e isso aqui que eu vou seguir, né? Mas quando a pessoa já é mais aberta, digamos assim, né? Várias coisas a atrai, né? Enfim, aí o que em certo ponto é bom, né? Em outro ponto acaba dificultando, porque você fica com várias e não consegue direcionar um foco específico, né? E você, enfim, engatou aí graduação, mestrado, doutorado, né? Enfim, tem alguma dica, um conselho para passar para esses graduandos? Teria. Uma coisa assim que eu fiz, né? Assim como eu comentei que eu participava de um grupo de pesquisa lá na UEM, né? Que aí eu conhecia, muita gente trabalhava com geoprocessamento, com geologia, geomorfologia, todas as áreas em si da geografia. Né? É conhecer o máximo de coisas possíveis, né? É participar do máximo de coisas possíveis, para você de fato ali entender. E ele vai ter alguma coisa ali que vai te chamar a atenção. Então, eu desenvolvi trabalhos dentro de geoprocessamento, eu desenvolvi trabalhos dentro da área de solos, todas as áreas aí praticamente possíveis que você possa imaginar aí, eu já participei. E aí, dentre elas, aí eu fui conhecendo algumas coisas e falando assim, não, eu acho que esse daqui não é o meu caminho, porque eu fiz aquilo, porque eu experienciei, né, aquela determinada área, né? Então, o máximo de coisas de diversas áreas que você puder trabalhar e fazer, porque alguma coisa ali sempre vai te puxar. Então, o máximo quanto maior o seu leque, né, de certa forma, assim, de conhecimentos ali, maiores são suas probabilidades de entender, de fato, o que você quer fazer daí. E conseguir ter uma escolha mais assertiva. Ou, de fato, em outras palavras, viver a universidade, né? Exato. Eu acho que... não sei se é uma questão que eu às vezes percebo, né? Às vezes o universitário... O discente, né? Ele entra na universidade, mas ele não se permite. Tem, enfim, inúmeros fatores também para que isso aconteça, né? Mas não se permite viver a universidade, tudo aquilo que ela tem que ela oferece, né? Eu acho que é um momento tão único, né? Você fala assim, 4 anos. Em escala pequena pode ser, nossa, 4 anos, mas passa tão rápido, cara. Passa tão rápido. Passa muito rápido. Bacana demais, Matheus. Enfim, fico extremamente feliz. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. É uma honra estar com o Matheus Vinícius dos Santos hoje e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, até mais. Um beijo para vocês.